Bueno, ¿qué pasó en Madubán? ¿Cuál fue la gran diferencia de la temporada ahora? No fue nuevo, ok. Yo por lo menos pasé por dos situaciones similares. La primera fue la guerra del Irak. Recuerden que Irak fue invadido. Estamos allá en Madubán. Los vuelos también fueron cancelados. Pero se sumou a isso de que Baba não vino. Baba estava programado vir e não vim, já. Eu não sei se alguém mais estava nesse momento aí. Pero em todos os vuelos foram cancelados e houve como um susto aí, a hora que, como hacemos e tal, e a hora... Houve um senior que se foi rapidíssimo hasta Bombay a tratar de conseguir voar e não logrou. Yo tuve la fortuna de que cuando pasó eso estábamos como a la mitad del grupo, ¿no? Todavía faltaban varios días, entonces uno no se preocupó. Y ya cuando llegó, ya la invasión ya se había sellado y ya los vuelos habían regresado. Entonces, no pasó mucha cosa. La segunda vez fue el COVID también, que fue una gran prueba. O sea, literalmente yo llegué a Colombia, yo creo que llegué en el último vuelo antes de que cerraran las fronteras con Estados Unidos, ya. O sea, fue algo inusitado ahí, único, pero eso fue diferente. Foi diferente, uno, en cantidad. Fueron demasiados los Bramis afectados. Solo para que tenham uma ideia de quantas almas tiveram seus vuelos cancelados ou, ou retrasados al infinito. O sea, era tipo, mira, como era o mensagem que chegava? Era algo assim. Esse vuelo deve sair em tal dia, pode que salga, estés consultando para ver se vai sair ou não. Era assim, ok? Só para que tenha uma ideia. Ahmedabad tuvo en su auge 170 Brahmins ahí, entre la casa, ¿no? de Lotus Bhavan y el edificio nuevo, o sea, 170 Brahmins tuvieron. Em Shantivan havia como 60 Brahmins dobles extranjeros, também estancados, esperando. Shashi não los deixou subir, tocou quedar-se abaixo. Incluso eu encontrei lá os três de Portugal que tiveram seu vuelo cancelado. E estavam aí, pues, aí abaixo, incentivando. Chacha não los deixava subir. Aí eu falei com o Charlie, por fim, subiram allá. E arriba também. Ou seja, era que uno se havia despedido de alguém, havia dito, bueno, gente, feliz viagem e tal, e de repente a pessoa aparece uma semana depois, está aí comendo. E me disse, de onde apareciste? Já. Ahm, Foi algo louco, foi algo realmente totalmente inesperado a nível físico. Se a invasão de Irã, a guerra de Irã, sabíamos que ia suceder, incluso está hablando simplesmente guerra, la guerra. Não se diz a guerra de Irã, simplesmente a guerra. Sabia que ia suceder, pero nadie esperava essas consequências de los vuelos. Almas tiveram que pagar, houve pelo menos uma alma que me comentou, pagou $1.500 para poder devolver-se. Ou seja, se pide o reembolso, pero não se sabe o reembolso se vai chegar ou quando vai chegar. Então, eles tocou pagar $1.500 para volver. Quem vai, ele tocou pagar $1.000 para poder volver. Ou seja, o vuelo dele foi cancelado também. Tantas escenas de dúvidas e confusão. Ayer Didi Mohin hablaba, ¿no? En Aviat Parivat, dessa alma que dijo, sí, voy a volar, sí, voy a volar. Pero le tocó ir 4 veces al aeropuerto. Y lo que pocos saben es que los aeropuertos de la India son militarizados. Entras y no sales. O sea, la única forma para que tú salgas del aeropuerto es que la compañía, alguien de la compañía aérea tiene que liberarte. Pero ellos se ocupan en el vuelo, entonces desaparecen. Significa que te toca esperar 3, 4, 5 horas aí no aeroporto, ou seja, chegaste 3 horas antes, soma mais 5 horas que esperaste, 8 horas, para poder sair e volver, para o dia seguinte ir de novo a tratar de correr esse voo. Ou seja, foi uma coisa incrível. Um, o que eu vi principalmente foi de que por um lado,
La protección, hoy Baba decía que cuando hay problemas y tal, Baba como protector. Y principalmente los bremes que quedamos en la casa de Baba, nos sentimos protegidos. Essa era a experiência que eu falei com os de Portugal, por exemplo, uma irmã de Holanda. Dizia, por lo menos aqui me sinto protegido. Sim. Alguns les tocou esse processo em um aeroporto como o de Dubai, sim, que não é muito. Então, aí sim é duro, é complicado, e não pode fazer muitas coisas. Já. Então, a atmosfera de Madhubana ajudou bastante. Incluso Asha de novo, vários que tiveram problemas, me contavam ayer, não, de que o grupo Puerto Rico levaram como, foram quatro de Puerto Rico allá, e Usha Ben logrou correr o vuelo, la que coordina Puerto Rico, pero los tres invitados não. Então, eles tocou devolver-se ao URC. E a Shadidi, eu já tive uma reunião com ela allá em Chantibana, e ela dizia que são hijos de Baba também, de alguma forma, os invitados. Então, ela os deixou quedar-se aí também. Então, em ORC também havia um grupito allá, também vendo se conseguiam vuelos. Era uma coisa tão louca, as rutas mais absurdas do mundo. Ou seja, os russos, porque com todas as sanções, nadie vuela a Rússia praticamente, ou seja, são poucas as aerolíneas. Já. Então, como se van de acá? Então, hay um irmão que é Alexei, o médico, que ele viveu em um desses países raros aí, los Istan, ¿no? Tadjikistán e tal. Então, ele conseguiu um vuelo que era de Índia hasta Moscou, passando pues, com essa aerolínea, a aerolínea de Tadjikistán, por Deus, assim. $1.000. O sea, el ticket $1.000. ¿Ya? Otros, los de la costa oeste de Estados Unidos, les tocó Cathay. Cathay es la aerolínea china, ¿no? Una de las aerolíneas chinas, de Hong Kong, ¿no? Entonces le tocó Cathay y también una plata enorme. Ahn, y claro, toda esa parte física genera, o sea, por un lado está la atmósfera de Baba y todo lo que Baba nos dio, pero por otro lado está la presión de todo lo que está sucediendo. Y cómo manejar esas cosas. Y lo que yo vi fue lo siguiente. En primer lugar, era um ensaio. Não, e agora a guerra já se está, como é? Volvendo tibia, normalizando. Já. Provavelmente você vai tornar como a da Ucrânia, que você vai seguir aí como arrastando-se por aí. Pero já se normalizou. É um ensaio, não é que é a destruição. Pero igual, Didi Mohini nos recordou algo importante, que é bueno que todos tenhamos quando vayamos a Madhubana, que vai chegar um dia que não vamos a poder sair dela. O sea, eso es algo que Baba nos enseñó y nos habló eso en innumerables moles, ele habló eso. Y a veces nos olvidamos. O sea, no tenemos el control sobre lo que va a pasar, el drama ya está predestinado. Lo único que podemos hacer es manejar lo que podamos manejar. Pero hay cosas que no vamos a poder hacer. Hay cosas que no podríamos realizar nada, ¿ya? Entonces, la primera cosa es usar el conocimiento más de Baba, entender un poco lo que está sucediendo. No mirar la crisis como si fuera el fin del mundo, que tal vez sea, pero si es el fin del mundo, Baba nos ha preparado tanto. ¿Cómo es posible que ahora estemos ansiosos o asustados o en aflicción, ¿no? Porque nadie estaba apoyando mucho, para ser sincero. O sea, no es que había algunos seniors que sí decían haz tal cosa, pero la mayoría no estaba diciendo nada porque la situación de cada uno es tan única, ¿ya? Que es muy difícil dar una orientación a algo. Entonces yo necesito tener mucho esa parte de entender el conocimiento, o sea, ¿qué está pasando ahora? Yo tuve la fortuna que mi vuelo nunca estuvo amenazado. Yo fui por British Airways, gracias a Germán Baez, el que nos encuentra los tickets acá, descubrí esse super ticket, super barato. Então eu já dije, ok, vou com isso. Entonces, British Airways nunca estuvo amenazado por nada. O sea, bueno, ahora Irán está amenazando o Reino Unido, pero ya me devolví. Entonces ya pues.
Ayer, ¿no? Ayer lanzaron la amenaza al Reino Unido desde Irán. Entonces yo tuve esa fortuna de que mi intelecto estaba muy limpio, muy libre. Pero sí es importante crear el hábito de, en las pequeñas crisis diarias, en los brócolis de cada día, ahí pues, tomem la mole, escutem o que Baba disse, deixem ao lado o que outros dizem, o que tu cultura habla, lo que es. Miren, Baba estuvo, o sea, Baba fisicamente venia, Baba entrava em Brahma Baba aí, pues, e era um ambiente horrível, era em meio da partição da Índia. Gente Didi, quando compartilha essa história belíssima sobre sua parte Lokik, ela falava, foi a guerra civil mais grande que houve na história humana, já? E Shiv Baba entrou em Brahmababa, o sea, fisicamente estou aí, pues, ok? Então, Baba, ele pode fazer o que ele queira, e em qualquer situação que queira, ele é o protetor, e não podemos olvidar isso. Então, sempre consultar a mula, já? Que disse a mula? Que Baba está falando aí? E aí, assim. Então, usar mais conhecimento. Isso evita também que uno se deixe arrastrar, porque a ansiedade era meio, sabe, uno mirava todos estão assim. Ah, com seu celular, todos estão com seu celular assim, mirando como 5 vezes ao dia seu vuelo, a ver se algo passava, né? E eram todos, ah, ou seja, não importava nível alto, baixo, seja o que seja, eu os via todos, né? Ou seja, porque Baba bloou em La Mula e nadie ha alcançado o estado karmati. No es que hubo un angelito ahí. Y algunos van a decir eso. Yo nunca tuve dudas. No, no fue, no es verdad. No, es mentira, es mentira. Todos estuvieron afectados. Hasta Didi Mohini estuvo hablando sobre eso, estuvo hablando sobre ese tema. Entonces, seamos honestos, seamos humildes. Tenemos que usar la mula, usar más conocimiento. La segunda cosa que también yo vi fue que es fundamental el yoga, especialmente experimentos de yoga. Se todavia a meditação, se poucos brahmins realmente estão em yoga. Uma parte dos brahmins medita. Meditar é como calentar el agua, pero não chegar aos 100 graus, aí queda tibia aí. E meditar te dá uma sensação super boa, agradável, os benefícios à saúde são enormes, pero não cambia, não cambia lá, não cambia. Tenho que ter yoga. Pero además de ter yoga, necessito fazer experimentos de yoga. Entonces, ahí teníamos cuatro almas en el grupo de Colombia, además de mí. Entonces, uno no tenía un vuelo ahí por Lufthansa, o sea, nada que ver. O sea, no tenía problema ninguno. Pero las otras hermanas iban a pasar por medio del campo minado ahí. O sea, entonces, claro, había una situación bastante dura, bastante complicada. Los vuelos diariamente estaban siendo cancelados, todos los días estaban siendo cancelados, todos los días. Entonces, el experimento de yoga que yo realicé, que espero que haya ayudado, no sé si ayudó o no, pero por lo menos a mí me ayudó, era pensar en mí mismo en tres formas distintas para vencer obstáculos. Entonces, yo trabajé en mí como un ángel vuela sobre los obstáculos, no se deja atrapar por ellos, nunca se deja atrapar. Como Ganesh, que é o destrutor de obstáculos, pero não pisando sobre eles, senão vendo formas de manejá-lo. E como os 3 pontos, não? Então, isso ajudou bastante para mim, pelo menos. E justo esse dia, que era um jueves, o primeiro vuelo de Emirates apareceu saindo. O primeiro vuelo já está saindo, por fim. Nos deu esperança, já. E creio que é importantíssimo esse tipo de yoga mais dirigido com Baba. O sea, la época de hacer yoga donde uno va a ver que se te cae en la cabeza, o sea, qué experiencia Baba tiene para mí. Yo creo que ya pasó. Estamos en las etapas finales. Todos tienen problemas de salud. ¿Quién no tiene problemas de salud acá? Levante la mano, a ver, a ver, a ver. No, no, no. Tú todas las semanas estás hablando que tienes un problema. No vengas con eso. Ya ves los de Zoom ahí que no tienen ninguém. Todo el mundo tiene problemas de salud, ¿ya? Usa yoga concentrado, o sea, usa más la experiencia de Baba en eso.
sabe? Quando eu volei, aunque meu voo não tinha, realmente não tinha problema, sempre havia problemas, ou seja, problema de combustível. De repente, a Índia, o sea, o governo hindu poderia ir e dizer, sabe o quê? Não, não vamos a dar combustível para vocês. Ponto. Corremos o combustível e nos mandamos ao exército, porque a Índia tem outra guerra mais importante, não? Que é Paquistão e Afeganistão. Estavam em exercício militar allá, de helicópteros passando. Essa guerra para a Índia é muito mais importante que a de Irã, já? Então, eles podiam a qualquer momento dizer às aerolíneas, ¿sabe quê? Não, não tem combustível. Isso nós corremos para nós acá. Então, sempre havia problema. Então, eu tratei, ou seja, meu esforço foi durante toda a viagem experimentar, estou de la mano de Baba. E houve uma crise, estávamos barrando, isso nunca me havia passado, barrando de táxi, já estamos na montanha aí, e chama o irmão allá de Amadubán, todo assustado, ansiosíssimo. Os irmãos de Guiansaraú estavam em uma ansiedade, pobrecitos, mas estavam preparados. Digamos que eles deviam ter 300 estrangeiros e havia 600. De onde apareceu essa gente aí, né? Então, esse irmão estava todo ansioso e tal, e dizia, há alguém aí, Marcelo, de Espanha? Eu disse, sim, passei a la irmã. E sim, eles volavam por Emirates e justo esse dia bombardearam o aeroporto, mais cerca. Então, eu dizia, pois, o único que puedo fazer acá é sentir que Baba está. Eu tenho a mano e a mano de Baba. Toda essa energia, fomos a visitar Mohini Didi também, houve essa experiência bonita com ela. Então, toda essa parte de bendições, de energia espiritual é necessária. Muito, muito yoga. E a terceira coisa é também aproveitar como um exame. É um exame. Passamos o exame. Eu creio que todos os brahmanes passamos uma parte e reprovamos outra. Se houve uma alma que realmente eu estava tratando de cooperar essa alma, mas havia momentos que, ai, não, ou seja, era muito duro, muito duro. Essa alma, eu estava volando, quando cheguei ao outro lado, não, ao outro aeroporto, mirei os mensagens, não, não vai sair o vuelo, não, não, lo van a cancelar, não, não lo vai ser, e mais abaixo, aqui está o passaporte, já estou volando. Então, hay que trabalhar um pouco a ansiedade, já. Hay que entender que um exame, é difícil, é duro. O sea, não sei, não, alguns, talvez por sua devoção cristiana, pensam que quando chega o momento do exame, Deus te hará volar ao cielo em alitas de ángeles, dessas bobitas aí, tal, e que Deus te protegerá em uma. Não, não, o sea, estarás a la merced de lo que sea. O sea, tu karma e tu dharma é o que van a valer em esse, exclusivamente, karma e dharma. Lo único que vai importar en ese instante. Entonces, no, seamos honestos, exámenes são duros, são difíceis. E eu veia essas almas que não tinham dinheiro. Ou seja, havia um grupo aí, eles não tinham dinheiro. E les tocou, pois, pagar outro ticket, não? Então, eu lhes disse, já que vão gastar dinheiro pagando o ticket, comprem um prêmio, porque provavelmente é mais difícil que te cancelem o prêmio que cancelem a economia. Porque o que as aerolíneas estavam fazendo era, os que pagaram menos, os cancelavam e deixavam os outros volar. Já, então, a gente chegava uma hora e meia antes de volar e já não tinha voo. Já. Então, era muito, é muito, muito importante em los pequenos problemas del dia a dia, em los pequenos conflitos que surjam aí. Aproveitem para usá-lo como um exame, ver, bueno, como me portei, que falhei e como melhor. E não passa nada, falhei em muitas coisas, claro que eu falhei. Eu era um dos que quedavam mirando o vuelo a cada tanto, já. Eu me di conta, houve uma mole que eu mirei por lo menos 4 vezes o vuelo, nem sequer não era meu vuelo, já. Pero 4 vezes eu mirei o vuelo, eu disse, ¿por que estou fazendo acá? Eu estou na mole mirando vuelos acá. E o vuelo não vai cambiar em meia hora. O vuelo vai cambiar normalmente em um dia ou nas horas. Então, você não deve ser muito, muito cuidadoso e revisar. Já, e não creia nesse cuento. Se algum para mim disse, não, passou. O sea, não, não creia, não creia. A todos nos passou, a todos nos sucedeu algo allá.
já sea uno mirando a outros, em meu caso foi mirar a outros, especialmente um grupo de homens eu mirava, os três se sentavam sempre para comer à parte, e tinha uma carita aí, foi, eu não dizia, pois como podemos ajudar aí? Não havia ajuda, não havia nada. Incluso buscamos vuelos, e os vuelos, há um grupo que sai a hora 2 de abril de madrugada, porque não havia vuelos tampouco. Uno, se tienes el dinheiro, tampouco é que havia vuelo, já. Mas foi algo bem interessante. Mira, foi um exame super bonito. Eu creio que passei, todos os planos passaram, mas também falhamos em muitas coisas, e é importante ahora. Então, em el exame diário, tengan isso em conta. Usem mais la mule, usem mais yoga a nível de experimento, yoga concentrado. Isso é concentração, é isso que tenho que resolver. Las DAD, los seniors, todos han hablado isso durante décadas. Eles não se sentam a meditar aí, assim, a ver que cai. Não, não, eu tenho que comprar uma terra, então vou sentar e mandar vibrações para isso, tá? Hablamos com o Dr. Pratap, que é parte do grupo de gerência, não, de Brahma Kumaris. E é interessante, eu vejo uma luz nele. Em algumas, senti essa energia muito pura. Apesar de que ele mandou 150 pessoas à Austrália que não puderam voar. Se cancelaram os voos. E ele dizia, ou seja, claro, quando há um problema, eu vou ir direto a Niverbay, ele disse, ele vai a Niverbay, caso dele. E habla com Niverbay para solucionar esse problema. E ele disse, e a solução aparece. Então, não é mais esse yoga aí meio de, ponto de luz e tal. Não, não, é isso. Que há? Que está passando em minha vida? Tantos retos aí, Bolívia, Panamá, com todos os problemas que há e tudo. Entonces, es un examen muy bonito. Espero que todos pasen por algún examen parecido, ¿ya? Pero aprovechen los que ya pasamos y así no van a tener que pasar. ¿No les parece bueno? Se já vários de nós passamos por esse exame, para que vocês têm que passar, sabe? Não vale a pena. Então, simplesmente assimilem as enseñanças. Usem muito o conhecimento de Baba. Passa uma situação, um problema, cai uma bomba, um terremoto, um maremoto, excesso de brócolis na comida. Pense em Baba. Leam la mule, que disse Baba hoje. Que Baba habla. E eu usei isso quando pois, Diego estava cooperando também com ele, e nada, estava super difícil, não havia voo, não havia nada. É, aí leí la mule, que descia la mule. E já. E era que estamos pedindo ajuda a todo mundo. Se literalmente começamos a mover todo mundo, um montão de gente. E la mule descia solo baba. Eu já dije a Diego, mira, baba, mira, brother, solo baba, solo baba. Então, vê aí como logras e solo com baba. E aí funcionou. E logrou o vuelo final. Então, usem la mule muito. Ok, está bem? Sim? E é bonito estar de volta acá. E realmente, a todos nos deu essa sensação. De onde chegamos, besamos o suelo, porque Uau. Imagina, almas de Holanda, ¿no? De un país europeo, súper sofisticado, creo que el vuelo era como el 29, 28. Entonces, claro, estaban ahí, no sabían más qué hacer, cómo manejar eso. Entonces, sí, sí, fue un examen muy lindo. ¿Habrá otra temporada? No sabemos. Não sabemos como a guerra vai suceder. Segundo alguns expertos, o combustível de 6 meses já foi destruído. Ah, entonces va a haber cambios en los vuelos van a aumentar mucho. Incluso el retiro de Peace Village se va a dar, Mohini Didi quiere que se dé, pero ella ha comprendido que algunos no van a poder ir, y así van a pensar en algo más pequeño, ahí, ya más casero, ¿no? Para realizarlo, ya, porque los tickets van a subir al cielo. Ok. Además, sabemos que essa guerra foi uma, realmente Cuba não está em ameaça agora, justamente. Allá estaba el hermano de Cuba. Él ni siquiera podía volver a su país. Le tocó quedar un montón de tiempo allá porque no había combustible, no había, o sea, ningún avión estaba yendo a Cuba por semanas. Creo que ya logró volver, ya. ¿Qué día es hoy? 23.
Ah, no, entonces todavía sigue allá, sigue en la India. Así que, pues sí, Cuba probablemente es la segundo lugar. Está Groenlandia, entonces, Village está complicadito aí. Pero se haverá próxima temporada ou não, não sabemos. Vamos a Ujú. ver casi sobre o tempo. Isso Didi Morini hablava, já não podemos planear com tanto tempo as coisas. Ou seja, temos que praticamente comprar uns dias antes ou um mês antes, eh, ver outros métodos de compra. Creio que evitar o Oriente Médio por um bom tempito aí, talvez um ano ou dois, e seguir adelante. Ok? Ok. De Ujú. todas maneiras, muito amor e recuerdos a todos, de todos os seniors, de todos os Brahmins. Ou seja, Gemini Ben especialmente mandou muito recuerdos à família California. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti.